Aborô Boiê, bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Eu vim aqui trazer a segunda parte, um pouquinho mais de informação sobre o culto de Ori, que a gente vai promover no mês de julho, aí no Celto. Recapitulando um pouco, do que eu já havia falado no primeiro vídeo, muitas vezes na nossa vida a gente sente que a gente está travado, que estamos no caminho errado, parece que a gente não se encontra com o nosso propósito nesse mundo. E é natural que nós comecemos, porque a cultura ocidental é dessa forma, nós começamos a procurar fora de nós alternativas que possam nos ajudar a nos reencontrarmos com a gente mesmo, né? Então, eu não vou entrar nesse vídeo, nesse mérito, mas isso é parte da cultura ocidental, nós somos criados assim. Então, nós buscamos em Deus uma solução para o nosso reencontro, nós buscamos numa terapia alternativa, em alguma coisa assim, o realinhamento, né? E esquecemos que, mesmo que seja no trato direto com Deus, a resposta está em um único lugar. A resposta está dentro de nós, né? E é esse dentro de nós que é o nosso Ori. Então, esse culto que eu estou propondo para esse grupo, para vocês, ele é um culto que, em essência, vai deixar muito claro que o Ori é a divindade mais importante para o ser humano, até antes de Deus, porque sem alinhamento com o nosso Ori, nenhuma prosperidade se sustenta na nossa vida, né? Nós podemos até cultuar outros orixá, nós podemos conversar com as entidades, mas quando nós negligenciamos o nosso Ori, nós vivemos sempre com algum desalinhamento, né? Muitos sofrimentos surgem na nossa vida quando a gente está fora da nossa predestinação, ou seja, quando nós estamos buscando coisas, muitas das vezes, que não estão no nosso caminho. Existe hoje uma tendência, né, de atribuirmos tudo o que acontece na nossa vida de ruim somente a forças externas ou a forças espirituais muito complexas, né? Sem antes a gente cuidar daquilo que é fundamental, que é a nossa cabeça, o nosso soberano, né? Na tradição iorubá, o nosso Ori não é apenas a nossa cabeça, mas é a nossa consciência em si, é o nosso destino, é o capital individual, a escolha pré-encarnatória, né? Aquilo que nós escolhemos antes de vir para esse mundo, toda a nossa capacidade de discernimento e o direcionamento espiritual que cada um precisa dar à sua vida, né? A gente usa o provérbio Kosi Orixá Tianbeni Yen Orieni, né? Ou seja, não existe orixá que sustente alguém contra seu próprio Ori. Então, não existe Deus que vá conseguir modificar a sua vida se você não se permitir a mudança, se você não se permitir engrandecer-se e receber aquilo que Deus quer entregar na sua vida, né? Nós atualmente, principalmente aqui no mundo ocidental, na forma capitalista como nós guiamos a nossa vida, e mais uma vez, não quero irritar o Ori de ninguém, isso não é uma crítica ao capitalismo, mas nós vivemos num regime capitalista, né? E esse regime, ele nos afasta muitas vezes da nossa predestinação, porque o nosso caminho ele fica muito baseado em dinheiro, em status, o reconhecimento, a aparência da felicidade e o que eu acho que é o mais crítico, a validação externa. Só que tudo isso não é necessariamente o que o nosso Ori escolheu para nós. Não é. Às vezes o seu Ori escolheu que você tenha uma vida modesta,
mas cheia de valores pessoais, porque esse é o seu papel no mundo. É dessa forma que você vai criar melhor os seus filhos, é dessa forma que você vai se sentir mais feliz. Mas aí, será que isso é possível? Não, né? Você começa a olhar para o lado, você vê todo mundo trocando de carro o tempo todo, você vê que as pessoas estão usando roupas novas, o perfume, sei lá o que, eu não sei o que é que você vê. Mas você olha para o lado e você começa a achar que você não está suficiente. E você vai em busca de mais. Esse mais começa a te gerar fracasso repetitivo, sensação de vazio, né? E essa sensação começa a gerar bloqueios porque você começa a achar que você não é suficiente. Essa insuficiência te desgasta emocionalmente, adoece espiritualmente e você não consegue permanecer em nada, nem em lugar nenhum, porque você não se encontra, né? Quantos médicos, pessoas bem-sucedidas, né? Cozinheiros, garçons, advogados, pais de santo, estão fazendo e atuando nas suas profissões muito mal e porcamente, porque não foi isso que nasceram para fazer e, portanto, estão desconectados da sua predestinação, né? Nós precisamos lembrar que tradicionalmente nós temos o Ori Nu, que é a nossa cabeça, o nosso Ori interior, nosso espiritual, e nós temos o Oriode, que é a nossa cabeça exterior, material. E o sofrimento nasce quando o nosso interior conflita com o nosso exterior, né? Aí essa tensão gera para cada um de nós os desequilíbrios, gera para cada um de nós as insatisfações. É quando aquilo que está dentro de você e que você sabe que você deveria fazer e você sabe a forma como você deveria fazer, mas aí você começa a ouvir quem está de fora, você começa a ver outras pessoas fazendo de outro jeito e você desiste do seu próprio plano para seguir algo que uma terceira pessoa fez para a vida dela e que está dando certo. E isso já é uma invalidação, né? Porque você passa a desacreditar da sua estratégia que nasceu lá no seu orino, lá no seu espírito, e você parte para uma estratégia de uma terceira pessoa, achando que vai dar mais certo para você. Eu sei que a essa altura você está ouvindo o meu vídeo aqui e você está dizendo assim, mas eu sempre segui a minha cabeça e continua dando errado, eu continuo batendo cabeça, né, como a gente costuma dizer, eu continuo não conseguindo engrenar, entender. Calma. Não é muito fácil e nem é uma coisa tão trivial para nós ocidentais acessarmos aquilo que está dentro de nós, porque nós temos vários bloqueios. Nós temos os bloqueios da nossa criação, nós temos já, ainda mais nós que já passamos de uma certa idade, que já estamos além, né, do horizonte da juventude, a gente tem muitos bloqueios, a gente tem muitas marcas. E isso nos causa muita dificuldade para conduzir a nossa vida da meia-idade para frente. É por isso que em África, é por isso que quem segue a filosofia tradicional já começa a cuidar das suas crianças desde os primeiros dias de vida, né? Porque, diferentemente de nós aqui no Ocidente, existe uma preocupação de que essa criança, essa pessoa, esteja conectada com o seu destino desde os primeiros dias de vida. Existe a preocupação, uma vez que a criança não vai lembrar do seu destino, existe a preocupação de que os pais conheçam o destino dessa criança e possam entregar esse destino a ela conforme ela vai crescendo e vai se desenvolvendo. Mas então, o que fazemos nós que estamos aqui à beira da meia-idade ou já em idade um pouco mais avançada e a gente ainda quer se reencontrar? É para você que esse culto é endereçado. Porque a primeira coisa é cultuar o Ori, para que com o seu Ori entregue, aberto, apto, ele possa receber o axé de qualquer outro orixá ou de Deus, do que quer que seja que você acredite, para que essas bênçãos possam entrar e perpetuar, permanecer na sua vida. Atualmente, eu costumo dizer que todo mundo que está na religião de orixá de alguma forma começa a querer entregar
para forças espirituais distorcidas, né? As mazelas da sua vida. Então, se você não está bem, é porque você tem um problema com a Dilgun, ou é porque você tem um problema com a Egbeorum, ou você tem problema com o Yami. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ou é demanda, ou é macumba, né? Ou é trava espiritual, perseguição dos outros. Deixa, mais uma vez, eu contar uma coisa para você. Certamente você não faz nem o básico. Ainda ontem nós tivemos gira. Eu perguntei e disse: eu não encheria 2 mãos com a quantidade de pessoas que acordou ontem ou hoje e rezou para o seu próprio Ori. Tenho certeza que a gente acorda e fala assim: ah, que Deus me abençoe. Você se abençoou? Você entregou para o seu Ori as bênçãos que você deseja que ele receba? É sobre isso que esse culto vem entregar para você. Bom, o Ori, além de tudo, tem relação, como já era de se esperar, né? E aí aqui um pouco de informações a mais para vocês, com saúde mental, né? Todo cuidado, toda vez que a gente vai cuidar de alguém que tem problemas de saúde mental, a primeira coisa do ponto de vista espiritual é cuidar do Ori dessa pessoa. Antes de qualquer bênção penetrar no Ori dessa pessoa, você precisa apaziguar essa cabeça. Você precisa equilibrar esse Ori. Você precisa trazer paz interna. Você precisa pedir que esse Ori tome boas decisões, que ele tenha firmeza, permanência emocional. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que sempre fala para eu cultuar meu Ori? Ori aparece em inúmeros Itaifá, inúmeros. E ele aparece, não é à toa, gente, é porque de fato ele é importante. É evidente que tratamentos psicológicos e psiquiátricos são necessários, mas dentro da tradição de Orixá, as duas coisas devem caminhar juntas, tá certo? Bom, esse era o conteúdo que eu queria dividir com vocês hoje. Antes de procurar culpados espirituais para tudo na sua vida, procure se alinhar com o seu próprio destino. Cuide da sua própria consciência pessoal, honre o seu Ori, reze por você, pela sua cabeça. Viva coerentemente com aquilo que a sua alma veio fazer nesse mundo. É importante dizer, gente, como nós não estamos conectados com com a nossa predestinação, infelizmente no mundo ocidental, a vida de muitos de nós acaba perdendo o sentido quando coisas externas vão embora. Então, mulheres aos 40, 50 anos, com seus filhos às vezes já criados, né? Aí se divorciam por um motivo ou por outro, acabam se divorciando e não sabem quem são neste mundo, perdem o sentido da vida, né? Moças de 30, 20 e poucos anos observam a promiscuidade, a permissividade desse mundo, moças e moços, né? Deixa claro aqui, no mundo começam a perceber as coisas e querem tomar um caminho diferente e acabam se perdendo porque não se entendem dentro desse mundo, porque não estão conectados consigo mesmo, não estão conectados com aquilo que vieram fazer nessa vida. Então, pessoal, o que eu quero proporcionar sem nenhuma, como se diz, sem nenhuma pretensão extra àquilo que eu consigo entregar para vocês, mas o que eu desejo entregar para vocês é a oportunidade de vocês participarem de um ritual que pode ser um passo para ajudar cada um de vocês a pelo menos se sentir mais leve. E certamente eu vou reforçar muito nesse culto a importância e práticas de como nós podemos nos honrar, honrar o nosso Ori, como a gente pode se entregar para nós mesmos e seguir encontrando e buscando propósito e a nossa predestinação nessa vida, independente da faixa etária em que você se encontre. E por que isso é tão importante? Pela última vez, isso é muito importante porque qualquer axé entra e permanece na sua vida somente se o seu Ori deixar. Odabó, espero que você tenha uma excelente semana. Aguarde a terceira parte,
aonde eu vou falar como esse ritual vai acontecer e como ele se divide para que você possa escolher do quanto você quer participar e o quanto você quer se aprofundar, tá bem? Boa semana para você.